lição que eu queria trazer para nós aqui é essa da continuidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Que nós vemos pelo menos duas coisas, dois elementos de unidade e continuidade entre o Antigo Testamento e o Novo, a antiga dispensação e a nova. A primeira delas, o primeiro elemento de continuidade, ou seja, o que sempre foi igual, é a maneira como Deus justifica pecadores. Às vezes as pessoas olham para o Antigo Testamento e porque vêm aquelas leis, os 10 mandamentos, todos aqueles rituais, eles imaginam que no Antigo Testamento Deus perdoava pecadores ou Deus justificava, salvava pecadores pela lei. Mas no Novo Testamento Cristo aboliu a lei e agora é pela graça. Então muita gente olha para o Antigo Testamento e só vê lei, e olha para o Novo Testamento e diz, é só graça. Isso é um equívoco muito grande. Sempre foi da mesma maneira. Deus sempre justificou pessoas da mesma forma, quer no Antigo Testamento, quer agora no período do Novo, pecadores sempre foram e são salvos da mesma forma, pela fé nas promessas de Deus. Não é por mérito, não é por ritual, não é por obras, não é por obediência, moralidade ou qualquer outra coisa que haja em nós. Sempre foi pela fé. No Antigo Testamento, a graça e a salvação pela fé foi administrada na forma de promessas, tipos, símbolos, circuncisão, Páscoa, todas aquelas festas, os sacerdotes, até que Cristo veio, Ele que é o cumprimento de toda aquela simbologia. E uma vez que Ele veio, então nós não precisamos mais de todos aqueles rituais, aqueles símbolos. As promessas se cumpriram, as profecias se cumpriram, mas sempre foi da mesma maneira. Abraão foi justificado pela fé milhares de anos antes de Jesus Cristo. E hoje eu sou justificado pela fé 2000 anos depois de Jesus Cristo. É da mesma maneira, não tem diferença. Há uma unidade entre o Antigo Testamento e o Novo. Da mesma forma que a circuncisão no Antigo Testamento, ela não salvava o judeu, porque Paulo diz que uma pessoa pode ser circuncidada e não ter fé. Mesma forma no Novo Testamento. Uma pessoa pode ser batizada e não ser salva. Batismo também não salva, da mesma forma que circuncisão também não salvava. É um selo externo, é um símbolo, um rito de iniciação, de pertencimento, quando a pessoa é incluída no povo visível de Deus, não garante a salvação de ninguém. Nem a circuncisão garantia no Antigo Testamento e nem o batismo garante no Novo Testamento. Embora eles sejam símbolos da mesma graça e da mesma aliança. As pessoas que talvez estejam aqui nessa noite e que de alguma forma, às vezes isso é um pouco inconsciente, a pessoa nem percebe, a expectativa dessa pessoa é de que será salva mediante algum tipo de merecimento. Isso é muito sutil, porque o coração do homem é de tal forma orgulhoso e arrogante que o conceito da graça, da salvação gratuita, completamente gratuita, mediante a obra completa de Cristo, é alguma coisa estranha. Lá no fundo a gente quer merecer a salvação. E aí a gente sai acrescentando alguma coisa. Não, eu sou salvo pela fé em Cristo Jesus, é verdade, mas depende do meu esforço. Não, vai depender da minha dedicação, vai depender se eu leio a Bíblia todo dia, vai depender de eu fazer campanha, vai depender disso, vai depender daquilo, da minha moralidade. Alguns são mais ousados e aí vão incluir a guarda de um dia da semana, a observação de determinados rituais, fazer promessas, fazer intenções e tudo mais, e por aí vai. Não. Aqui é muito claro, Abraão, pai da fé, ele creu em Deus. Naquela noite, Deus disse, olha as estrelas, Abraão, conta, assim será a tua descendência. Abraão creu na palavra de Deus, ele não fez nada. Não fez absolutamente nada. Não foi a moralidade dele, não foi a legalidade dele, não foi mérito dele, não foi a santidade dele, não foi o esforço dele, não foi absolutamente nada. Foi a palavra de Deus que entrou no seu coração e ali encontrou guarida. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E essa palavra é uma palavra de esperança para pecadores como vocês e como eu. Nós somos pecadores, somos indignos de Deus. E se a salvação não fosse pela graça, mediante a palavra de Deus que nos é dada, onde as suas grandes promessas chegam até nós, nós todos estaríamos perdidos.
Por isso que, quem sabe, nessa noite é o momento de você renunciar a você mesmo, ao orgulho, à autonomia, a esse desejo de merecer alguma coisa e se lançar livremente nos braços de Deus, na mediação de Jesus Cristo, e dizer: Senhor, não trago nada comigo, a não ser a minha culpa e a minha condenação. E eu peço que o Senhor me perdoe, que o Senhor me receba. Eu quero a plena redenção, a justificação pela fé que há em Cristo Jesus, e eu quero recebê-la exatamente como Abraão recebeu e foi declarado justo por Deus. Quem sabe nessa noite, quando o Senhor está perto, quando a palavra dele está chegando no seu coração. O que salvou Abraão foi a fé, mas Deus deu um sinal externo, que foi a circuncisão. E os sinais externos, eles têm alguns objetivos. Eles funcionam como selos, como confirmação, identificam e nos separam daqueles que não têm esse selo, marcam o povo de Deus, ainda que externamente. Esses selos, circuncisão no Antigo Testamento, batismo no Novo, eles são sinal do nosso compromisso com Deus e das obrigações que nós assumimos quando nós nos tornamos parte da igreja visível. Por isso eu queria que nessa noite você lembrasse os votos que você fez quando você foi batizado como adulto. As promessas que você fez, as declarações que você fez. Você tem sobre você o nome da Trindade, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então viva de acordo com isso, honre os seus compromissos. É um selo e um símbolo daquilo que deveria haver no seu coração, que é confiança em Deus e o desejo de viver para Ele. E a minha última palavra é para os adolescentes que estão aqui e que foram batizados na infância. Receberam o selo da aliança. Eu queria que você imaginasse e soubesse de que o fato de que você foi trazido pelos seus pais para receber o selo da aliança quando você era criança, não significa que você está salvo automaticamente, que você é um cristão por conta disso. Mas você precisa crer no seu coração, você precisa se arrepender dos seus pecados e se converter a Deus. Senão, isso de nada vai lhe adiantar. Você não será salvo pelo batismo que lhe foi administrado quando criança, e nem pela fé dos seus pais, e nem pela sua presença na coletividade que é a igreja. Mas você mesmo vai ter que chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu reconheço que sou um pecador, te dou graças pelo privilégio de nascer numa comunidade que te conhece e desde cedo ter ouvido a palavra de Deus, mas eu quero crer como meus pais creram e outros creram, mas uma fé que é minha, que vem do meu próprio coração e da minha própria consciência e da minha própria convicção. Porque eu lhe digo que se você não fizer isso, nada que seus pais fizeram e que a igreja fez por você vai lhe salvar do juízo de Deus e da condenação que está sobre você por conta dos seus pecados, que você conhece tão bem. Por isso, quanto antes, enquanto pode, busque a plena redenção que há em Cristo Jesus, lembrando que você já recebeu o selo da promessa, a marca da aliança, e que você deve viver de acordo com isso.